Fala galerinha, tudo bem? Tranquilidade? Senhores, espero que todos estejam bem, tá bom? Antes de mais nada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Primeiro de tudo, o que é importante é você entender que na nossa última aula eu terminei ela passando esses exercícios que estão aqui no quadro. Então, se você não se recorda ou não assistiu, eu peço que você volte no vídeo anterior, porque você vai ter a matéria, né? E agora sim, venha para esse vídeo e vamos para a correção desses exercícios. Tá, beleza? Exercício da unidade 9, na apostila de vocês, ó, Sistema OPET de ensino. Tá? A unidade 9 eu abordei hidrostática, né? Todos aqueles teoremas que nós aprendemos na aula passada. E hoje nós vamos exercitar ele, vocês vão ver como é que aquela matéria que nós vimos na semana passada é aplicada aqui nos exercícios de hoje, tá bom? Então vamos exercitar, tá, beleza? Galera, o exercício da página 4, o exercício número 1, eu vou pedir que vocês abram a apostila e façam comigo, tá bom? Dúvida, você tem que mandar para o meu e-mail. Eu vou deixar alguns exercícios aqui para casa, para vocês exercitarem, porque hoje você vai ver como é que se resolve exercícios daquela matéria. Então vou deixar alguns exercícios para você fazer por conta própria em casa, tá? E surgindo dúvida, pô Felipe, não entendi a passagem, não interpretei legal a questão, manda para o meu e-mail, tá? Meu e-mail é aquele e-mail que está cadastrado na página do EAD do Colégio São Fabiano. Galerinha, deixando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, minha turma de primeiro ano, vamos embora, vamos cair dentro. Ó, primeira questão, vamos dar uma lidinha na questão. O que a questão está pedindo, né? O mercúrio é um metal que possui densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico e em condições normais. Dessa forma, o volume de 1 litro desse metal tem massa em quilogramas. Então, beleza, vamos anotar os dados. Dados da primeira questão, tá bom? Isso é importante, anotar os dados. Então, ele deu a densidade, ó, densidade, eu vou botar o D, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Já identifiquei um problema na densidade, a unidade dela. A gente tem que colocar para o Sistema Internacional de Medidas. Qual é o Sistema Internacional de Medidas? Quilograma por metro cúbico. Felipe, como é que eu faço para passar? Ó, se tu voltar uma página, na apostila de vocês tem todo o esquema, como é que faz para transformar. Ó, de grama por centímetro cúbico, que é o que está na questão. Para quilograma por centímetro cúbico, para quilograma por metro cúbico, desculpa, eu multiplico por 1000 ou multiplico por 10 elevado ao cubo, tá bom? Então isso que nós vamos fazer para ajustar esse cara, né? Ele deu também o volume de 1 litro, e ele fez questão de mencionar, ele não é obrigado, a gente já deveria saber, né, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá bom? 1 decímetro cúbico. Este cara também está numa unidade trocada e a gente tem que transformar ele para metro cúbico. Tá beleza? Então vamos embora, vamos fazer esses ajustes, porque ele está pedindo na questão a massa. Não é isso? Exatamente. Ele pede a massa. Então a gente já sabe o que tem que fazer, né? Fazer os ajustes. Então, ó, esse cara, para virar quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 10 ao cubo. Tá na apostila, viu? Ó, e eu expliquei na matéria da aula passada. Se tu não sabe como é que eu vou, por que eu estou transformando, dá uma olhada na matéria lá na semana passada, relembra. Tá bom? Ó, 13,6 vezes 10 ao cubo. Aí eu tenho a unidade internacional, quilograma por metro cúbico. Transformei. Acabou, era só isso que tinha que fazer. E aqui, pô, decímetro cúbico. Decímetro cúbico, se você lembrar lá atrás, ó, lá atrás, que eu tinha teteca, ó, é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. A cada uma casinha, né, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 10 elevado a 3, tá bom? Por quê? Porque a unidade é cúbica. Então, ó, se eu estou em metro cúbico e venho para o decímetro cúbico, se eu tenho uma unidade em metro cúbico e eu quero encontrar ela em decímetro cúbico, eu multiplico por 10 ao cubo. Mas se eu estou ao contrário, como é o caso, em decímetro cúbico eu quero, ó, vir para metro cúbico, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 3, tá bom? Só essa diferença, tá? Então esse cara aqui em metro cúbico vai ser 1
vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tudo ajustado? Tudo ajustado. Agora a gente aplica na fórmula. Que fórmula, Felipe? Ó, essa daqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Tem uma densidade, tem um volume, ele quer descobrir a massa. Passo o volume para o outro lado multiplicando, não é isso? Então, ó, eu vou ter que densidade é igual a... Desculpa, ó, massa, que é o que ele quer descobrir na questão, é igual a densidade. Oh, que D escroto, hein, Felipe? É, tá um D bem feio. Ó, densidade vezes volume. Melhorou o D, né? Agora vamos lá. Densidade do líquido. 13,6 vezes 10 elevado ao cubo. Tá? Volume do negócio. Ó, 10 a menos 3. Felipe, é 1 vezes 10 a menos 3. Jovem, multiplica 1 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 1. 2, né? 3 vezes 1. 3, né? 10 a menos 3 vezes 1 vai dar quanto? 10 a menos 3. Tá bom? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Não influencia em nada, não vai alterar nada. Tá bom? Eu multiplicar por ele não altera em nada. Então, ó, aqui, ó, 10 ao cubo com 10 a menos 3, vai embora. Massa, então, 13,6 quilogramas. E a opção que nós iremos marcar, a letra D. Suave. Suavidade, né? Questãozinha tranquila, aquela que se cai numa prova, não é para você errar de jeito nenhum. Tá bom? Então, ó, uma questãozinha, foi embora. Vamos para a questão de número 10, da página 10, ó, exercício também número 1. Esta página aqui, ó, página 4. Ó, não precisa ficar colocando a página, né? Você vai acompanhando comigo, né? Risquei essa é da página 4. Agora eu vou para número 1 da página 10. Tá bom? Não precisa, né? Acompanha comigo, pelo amor de Deus, você é um cara sagaz. Vamos lá. Página número 10. Exercício número 1. Abra a apostila, por favor. Um minutinho para você abrir a apostila. Já foi, vamos lá. Ó, um carro de 1000 kg força kgf, tá? Isso significa quilogramas força de peso. É uma outra unidade de medida de força, tá? Que não é no sistema internacional. Tanto que ele coloca entre parênteses o que significa 1000 kg força. 1000 kg força é 10.000 newtons. Essa é a unidade que a gente está acostumado, tá? Apoia-se igualmente sobre 4 pneus que estão cheios de ar a pressão de 25 libras por polegada ao quadrado, outra unidade de pressão. E ele faz questão de colocar a unidade no sistema internacional entre parênteses, ó, 1,86 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Essa é a unidade de pressão que a gente vai utilizar, tá? A área de cada pneu em contato com o solo vale aproximadamente... boa questão, tá? Por que é uma boa questão? Por causa do seguinte. Por causa do seguinte o negócio. Eu sei que o peso de 4 pneus é 10.000. Ó. Então o peso de um pneu vale quanto? Ele quer saber de cada pneu. Ele quer saber o que? A área de cada pneu. Então a gente tem que pegar o peso dos 4, que valem 10.000 newtons, ó, e dividir por quanto? Não são 4 pneus um carro? 4 pneus. Dividir por 4. A gente vai descobrir o peso que cada um, a pressão que o peso de cada pneu vai fazer no solo. Então, olha só, 10.000 dividido por 4, se eu não me engano, dá 2.500, né? 2.500 newtons. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Né? Temos a pressão. Pressão, ó. Pressão. 1,6. Sistema internacional sempre, hein? Vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Senhores, é esse valor que nós vamos utilizar. Por quê? Ele quer saber a área. E você sabe, naquela equação linda, maravilhosa, bela e pomposa, ó, pressão, ó, pressão é o quê? Força por
área. Tá, beleza? Vamos aplicar nessa fórmula. Quem é a força nesse exercício? É o peso de cada pneu. E a pressão ele deixou aqui pra gente. Então, para descobrir a área aqui, ó, vamos substituir os valores. Tá? Nada demais, nenhum mistério. Então, ó, pressão 1,86 vezes 10 elevado à quinta potência. Força 2.500. Tá bom? 2.500 dividido pela área. Passo a área para o outro lado e esse cara que vai multiplicar, se eu passar a área para o outro lado, se eu quiser jogar ele para cá, ele vai vir dividindo. Então a minha área, no final das contas, eu vou ter que pegar 2.500 e dividir por 1,86 vezes 10 à quinta. Tá bom? Fazendo as contas, esse resultado vai dar 1,34 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E a opção que nós vamos marcar é o que? Letra C. Suave? Tranquilo? Então, galera, vocês já sabem. Um minutinho para você copiar e nós voltamos na página 11, exercício 8. Porque esse carinha aqui, que é da página 10, já foi. Tá? Então, quando a gente voltar, vamos voltar na página 11, exercício 8. Copia aí rapidinho. Vamos lá, jovens. Jovens bonitinhos. Vamos lá. Questão número 8 da página 11. Tá? Aqui, ó. Enem, ó. Que interessante. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Então, uma das formas de reduzir a compactação, jovem. O que ele está querendo? Ele está querendo que, ó, a pressão seja reduzida, né? Por quê? Porque conforme cada vez mais eu coloco mais peso, né? Pensa no seguinte, um carro muito pesado, um maquinário muito pesado trafegando, né? E uma bicicleta muito leve também trafegando. A bicicleta ele vai ter um peso menor no solo, vai ter um impacto menor no solo do que um trator, como ele mencionou aqui no próprio texto da questão. Tá, beleza? Então, olha só, o objetivo para a gente reduzir essa compactação é reduzir a força, tá? Bom, pressão, ó, pressão é a força por área, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é reduzir a força. Sendo que é o seguinte, jovem, tá vendo que os dois estão na parte de cima, pressão e força? Se o objetivo é reduzir a compactação, eu vou ter que reduzir a força. Se eu reduzo a força, pela pressão estar em cima e a força também está em cima na equação, eu tenho uma relação de direta proporção, ou seja, pressão e força são diretamente proporcionais, tá? Então, ó, reduzindo a força, eu reduzo a pressão, tá, beleza? Mas a questão não está ligada à força, a questão está ligada ao pneu, tá? Por quê? Ele pergunta o seguinte, ó, o solo substitui os pneus dos tratores por um mais. Então, olha só, se eu reduzo a pressão, o que eu tenho que fazer? Para a força reduzir, consequentemente a pressão também reduzir, eu tenho que mexer na área, tá? Como a área está embaixo, tá vendo? Pressão em cima, força em cima, mas a área está aqui embaixo na equação, significa que eles têm uma relação de inversa proporção. Inversa proporção, tá bom? De modo que quando um diminui, o outro aumenta. E se esse daqui aumentar, a área vai reduzir. Como o meu objetivo é querer que a força reduza, consequentemente a pressão também reduzindo, eu vou ter que fazer o que com a área? Eu tenho que aumentar a área.
Por quê? Porque é uma relação inversamente proporcional. Se eu aumento a área, a minha força reduz, a minha pressão também reduz. Tá, beleza? Então o que temos que fazer com os pneus? Aumentar a área desses pneus, tá bom? Eu aumentei a área, tá? Essa força é distribuída de igual modo, de maneira melhor, tá? E aí reduz a força. Se reduz a força, reduz a pressão. Então tem uma opção, sim, ó. A opção letra A, ó. Largos, ó. Lendo a última frase da questão, ó, solo é substituir os pneus tratores por pneus mais largos. Pneu largo tem maior área, tá bom? Reduzindo a pressão sobre o solo. Letra A. Sem contestar, não tem nem o que falar, não vou ler nem o resto das opções. Letra A, incontestável, tá bom? Então, ó, da página 11, questão número 8, foi. Vamos para a página 20, tá? Exercício número 1. Deixa eu botar aqui, dá para fazer aqui, será? Vamos ver. Abre aí, um minutinho para você abrir, enquanto eu vou abrindo na página 20. Tá aqui. Vamos lá, senhores. Agora a gente, ó, vai mexer com pressão de quê? De fluidos. Lembrando para você que quando eu expliquei essa aula, fluidos, tanto a gente pode ser abordado, né, a substância no estado gasoso ou no estado líquido, tá bom? Fluidos é um termo que generaliza gás e fluido e líquido, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Considerando a pressão da superfície do oceano como P igual a 1 atmosfera, 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, lembrando que Pascal é o Newton por metro quadrado, dá uma olhadinha na aula passada, tá bom? Determine a pressão sentida por um mergulhador a uma profundidade de 200 metros. Considere a densidade da água 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Senhores, vamos lá. Colocando os elementos dessa questão. Ele deu para a gente a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0, tá bom? Aqui ele chamou de P, mas eu vou chamar de P0 a pressão atmosférica, tá? Uma atmosfera. Uma atmosfera, ele falou para a gente que é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, Felipe, toda vez que na questão ele falar Pascal, ele está dando Newton por metro quadrado? Sim. E Newton por metro quadrado é unidade internacional de medidas de pressão, não é? É assim, ó, Newton por metro quadrado, tá bom? Então, fique esperto. Quando ele dá a pressão em unidade PA, é Pascal e é a unidade de um sistema internacional de medidas, tá? Então, ele deu a pressão atmosférica, ele não precisava dar, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Que a nível do mar eu tenho uma pressão rolando aí, uma pressão atmosférica, tá bom? E ele deu pra gente também, ó, a altura, a profundidade que esse mergulhador, né, atinge. Então, ó, profundidade 200 metros. Ele disse pra gente também que o líquido, que é a água, ele não precisava da densidade da água, mas ele deu pra gente, ó, o líquido, ele tem densidade de, ó, 10 ao cubo, 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Tá bom, jovens? Ele não precisava dar pra gente, mas ele deu essas informações, tá? Então vamos embora. Como é que ele quer descobrir a pressão total que esse mergulhador está sendo, né, castigado, podemos dizer assim, né, a uma altura de 200, uma profundidade de 200 metros. Então vamos fazer isso, ó. Pressão total. Você viu comigo lá na aula anterior que pressão total de uma coluna de um líquido é a pressão atmosférica do camarada que está, né, da parte de fora, mas a cada 10 metros que ele mergulha, nós combinamos que seria 1 atm. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, né? Mas a pressão da coluna do líquido. E como é que a gente calculou a pressão da coluna do líquido lá na aula passada? Isso aí, densidade do líquido, gravidade, vezes a profundidade. Senhores, se vocês não estão se recordando dessa parte da matéria, tem que voltar ao vídeo, hein? É muito importante.
Então a situação que está rolando é o seguinte, eu tenho um camarada lá, ó, finge que ele está aqui, ó, nesse recipiente, né? E ele está mergulhando aqui, ó, mergulhador, vamos fingir aqui que eu sei desenhar, né? Tá aqui, o cara está nadando, amarradão. Do lado de fora, ele tem o que? A pressão do ar, da pressão atmosférica, que a gente chama de P0. Pressão, essa é a situação que está rolando, atmosférica, tá? Do lado de dentro, ele vai ter a pressão dessa coluna de ar, de água, né? Que está essa profundidade H. Então, toda essa coluna aqui, ó, de água, não a parte de baixo, mas a parte de cima, tá? Tá fazendo uma pressão no organismo dele, no pulmão, no braço, no nariz, enfim, sendo que o pulmão a gente sente mais, tá? Então é isso que está rolando. Por isso, nós vamos aplicar nessa fórmula. O quê? Pressão total vai ser o quê? A pressão atmosférica do lado de fora, mais a pressão do líquido, tá bom? Olha como é maneiro, né? Eu falei no início dessa questão que agora a gente ia abordar fluidos. Ó, pressão de um gás, pressão do líquido. E eu falei que fluidos era a maneira geral de abordar gases e líquidos, tá bom? Então vamos lá, ó, pressão total. Vamos jogar os valores agora. PT, ó, sem partido, é a questão, pressão total. 1 vezes 10 a 5, 10 a 5, certo? Isso aí, 10 a 5. Densidade, 1 vezes 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 ao cubo. Tá bom? 10 ao cubo. Gravidade, ele deu na questão, é 10. Tá bom? É que eu não anotei aqui. E a profundidade, 200. Olha que maneiro, hein? 200. Quando eu multiplico esse camarada todo, vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4. 4 não, ó. Papel e mosca, ó. 1, 2, 3. Certo? Então, 200 vezes 10 vai dar 2.000. Mesma coisa que 2 vezes 10 ao cubo. Multiplicação de potências de mesma base. Repita a base, soma os expoentes. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 6. Se eu tenho que somar uma potência com 10 à quinta, então, olha só. Para não confundir vocês, deixa eu escrever o que eu acabei de falar. Porque eu acho que tem muita gente que está assim, ó. Não estou entendendo. Ó, 10 a 5. 200 vezes 10. 2.000, lembra que a gente chegou a essa conclusão? 2.000 é 2 vezes 10 ao cubo. Que quando multiplico, ó, vai dar 2 vezes 10 à sexta. Tá, beleza? Então, olha só. Para eu somar esse cara, eu tenho que deixar a potência de 5 aqui. Se eu tiro 1 do expoente, eu coloco um 0. Então, vai ficar 10 à quinta mais 20 vezes 10 à quinta. Agora sim eu posso somar tranquilamente. 20 vezes o 1 dá 21 vezes 10 à quinta. Tá bom? Pascal. Unidade de pressão. 21 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 21 ATM. Suave? Opção que nós vamos marcar, letra D, sem causar nenhum milímetro, tá bom? Um minutinho, copia a questão e eu já volto para a correção, ó, do exercício 21, da página 21, exercício 5, porque da página 20, exercício 1, acabamos de corrigir. Beleza, senhores? Copiei rapidinho e eu já volto. Voltando já. Bora, senhores, bora, desanima não, ó, página 21, exercício 5. Vambora, a gente já está terminando a nossa aula, tá? Ó, página 21, exercício, né, 5, vambora. Os estudos dos efeitos da altitude sobre performance física começaram a ser realizados depois dos Jogos Olímpicos de 1968, tá bom? A competição realizada na cidade do México, a 2.400 metros, registrou nas corridas de média e longa distância o triunfo de atletas de países montanhosos, como Tunísia, Etiópia e Quênia, enquanto australianos e americanos, os favoritos, mal conseguiram alcançar a linha de chegada. Então eles acharam estranho isso. Os americanos e australianos não tiveram sucesso
nas provas, pois nas condições da cidade do México, as condições atmosféricas da cidade do México não estavam adaptados. Senhores, na cidade do México ela tem uma altitude maior do que os Estados Unidos e a Austrália. Ou seja, significa que está aqui o nível do mar, né? Estados Unidos e a Austrália estão no nível do mar. Cidade do México está no nível mais elevado. Você lembra? Na aula passada, quando eu mencionei, né, quando você está no nível do mar, você tem uma pressão, você tem moléculas de ar cada vez uma mais próxima da outra. Você tem uma pressão maior atmosférica, tá? Quando você aumenta a altitude, quando você ganha a altitude, começa a se distanciar do nível do mar, as moléculas de ar ficam mais rarefeitas, ou seja, ficam mais espaçadas. A pessoa que mora aqui tem dificuldade de respirar a grandes altitudes. Precisa de um tempo de adaptação. Não é que a pessoa não vá conseguir respirar em grandes altitudes. Vai sim, mas ela precisa de um período de adaptação. Então a questão está abordando justamente isso. No nosso caso, né, falando de futebol, é como se fosse um jogador de futebol. Né? Por que os times sul-americanos não, times do Brasil têm dificuldade de encarar times onde a região do jogo, né, como visitante, em grandes altitudes? Por causa disso, é a mesma situação abordada. Porque a grande altitude eu tenho um ar mais rarefeito, ou seja, moléculas mais espaçadas, menos pressão. Eu mencionei isso na aula passada. Se tiver com dúvida nisso, volta lá que tem um desenho muito explicativo. Tá? Então vamos lá. Letra A. Deixa eu ler o finalzinho da pergunta só para nós nos situarmos de novo. Né? Os americanos e australianos não tiveram sucesso nas provas, pois nas condições atmosféricas da cidade do México não estavam adaptados à diminuição da pressão atmosférica, até aí tudo bem, e consequentemente rarefação do ar. Eu falei que o ar é rarefeito na explicação aqui da questão e a pressão é menor. Então, ó, não tem o que ler nas próximas. Letra A que a gente vai marcar, tá? Ó, até rimou. Iremos marcar a letra A. Não tem questão, opção mais certa. Então, página 21, exercício 5, corrigido. Vamos lá para a nossa próxima questão. Se eu não me engano, a próxima questão, ó, página 22, exercício 7, eu deixei para casa. Por quê? Porque essa questão é uma questão muito parecida com o que nós fizemos aqui na página 20, exercício 1. Tá bom? Então, ó, ela é para casa. O que significa isso, Felipe? Cara, você vai fazer. Faça, você precisa fazer. Já viu como é que faz? Ó? Você tem a página 20, exercício 1. Você viu como que aborda, como é que se realiza a resolução dessa questão? Porque é parecida, tá bom? Por que não é igual, Felipe? Porque não são os mesmos números, tá bom? Então vamos lá, página 30. Página 30, exercício 4. Deixa eu ver. Vamos lá, página 30, exercício 4. Outra do Enem, olha que bacana, né? Vamos usar, eu acho que nessa questão, o princípio de Pasquales. Ó, página 30, exercício 4. Vamos embora. É este cara aqui, tá? Lembrando que este bonito ficou para casa. Vamos lá, senhores. Página 30, exercício 4. Vamos lá. Aqui. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado no ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para uma outra tubulação mais larga. Esse é o princípio de Pascal que nós estudamos na aula passada, né? É aquele princípio do elevador hidráulico. Mesma coisa, a questão está abordando o elevador hidráulico, tá? Considere um elevador hidráulico, tá, cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de roda de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado a uma velocidade constante? Senhores,
a questão está abordando justamente isso daqui. Ó. Esse é um elevador hidráulico, tá? Eu tenho aqui um pistão. Esse pistão ele sobe e ele desce, tá? Assim como aqui também eu tenho um pistão aqui, e o objetivo vai fazer com que toda essa parte do meu elevador faça o quê? Com a cadeira de rodas mais a pessoa que está em cima dele. Levante, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho líquido. Aqui eu tenho líquido, tá bom? Quando esse pistão afunda, ele prensa esse líquido e essa prensa ela vai sendo distribuída, que faz com que o quê? Esse pistão aqui eleve. E aí sim eu consigo elevar a cadeira de rodas. Eu não sei desenhar cadeira de rodas. Eu vou fingir que é aqui, ó. Cadeira de rodas do professor Xavier, pode ser? Essa daqui, gente. Mais uma pessoa que está sentada nela. Eu acho que tá bom, né? Tá bom. Enfim. Tentei desenhar. Tá aí. Então, conforme eu pressiono essa parte daqui, né? Eu vou ter uma força jogando esse cara para cima, né? Que vai contrabalancear esse peso dessa cadeira. Por quê? Porque o objeto sobe com velocidade constante, ó. Veloc constante. Então, eu tenho uma força 1 aqui e uma força 2 aqui, que tem que ser igual à força que o pistão vai fazer para erguer essa cadeira, tá bom? Tem que subir com velocidade constante. Gente, princípio de Pascal, ó. Força 1 sobre a área desse pequeno pistão, área 1, é igual a força 2 sobre a área do pistão maior, que é um pistão bem maior do que o primeiro pistão que está ali, tá? Essa área aqui é maior do que essa área. Então, vamos substituir os números? Bora! Senhores, bom, força 1 é o que ele quer descobrir na questão. Então, F1 está aqui, né? Qual é a área 1? A área 1 ele não mencionou, mas ele deu essa área 2 em função da área 1. Então vamos lá, ó, área 1 eu repito. Felipe, você vai repetir, é maluco, não tem como fazer a questão. Tem sim, você já vai ver que tem como fazer, tá? Força 2, cara, a força 2 é o peso de todo esse conjunto. Plataforma, cadeira e pessoa. Então vamos lá. Peso, você sabe que é a massa vezes a gravidade. Qual é a massa do conjunto? Exatamente isso que ele mencionou aqui, ó. 65 quilos, que é o peso a massa da pessoa, né? Mais 15 quilos, que é a massa da cadeira, mais 20 quilos, que é a massa da plataforma. Isso tudo tem que estar multiplicado por 10, porque é assim que a gente calcula peso. Massa vezes a gravidade, tá bom? A área 2, que ele falou na questão, ele disse o seguinte, ó. Aqui, ó, considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão, ó, a área da cabeça do pistão é 5 vezes maior a área da tubulação. Então, ele falou aqui, a área 2 é 5 vezes o valor da área 1. 5 área 1. E aí, ó, área 1 de um lado, área 1 do outro, corta. Fico com F1 é igual a 65 mais 15. Vai dar 70, não, 80. 80 mais 20, 100. 100 vezes 10, exactly, 1000 dividido por 5. 1000 dividido por 5, Felipe. Dá 200, não dá? 200 Newton. 200 Newton, a opção que nós vamos marcar, letra C de Cristo. Tá ótimo? Beleza, senhores? Então essa questãozinha da página 30, exercício 4, vai embora. Sobrou quem? Exercício 31, que você vai fazer para casa. Felipe, ó, é da SpaceX e tal, difícil, não é difícil, jovem. Vou te dar a dica agora de como você vai fazer. Ó, a página 31, exercício 8, é dica, ó, dica. Você vai fazer
Como é que é igual a esse exercício, Felipe? Gente, é igual a esse exercício aqui. A única diferença é que ele botou um gráfico de pressão por altura, ó, por profundidade. Tá beleza? Pressão por profundidade. Botou 10 a quinta aqui, Pascal. E ele fez isso daqui, tá? Ele disse que a pressão atmosférica de 1 atm, esse cara está numa altura o quê? 0. Quando ele está numa profundidade de 10 metros, ele está com uma pressão o quê? 4 Pascal. Ele vai pedir, com certeza, o quê? A densidade do líquido. Gente, você tem a pressão inicial, ó. Pressão total é igual a pressão inicial mais ρ GH. Isso que a gente sabe, tá? Ele mencionou na questão aqui o seguinte. Ele mencionou a pressão total, certo? Ele te deu pelo gráfico a pressão inicial. Ele deu, ó, ρ é o que a gente precisa descobrir, GH. Não estou entendendo, Felipe. Cara, olha no gráfico. Qual é a pressão inicial? Quando a profundidade é 0? 1 atm. Então, ele te deu esse valor. Tá? A pressão total é o 4. 4 vezes 10 a quinta. Tá bom? Quando a pressão é 4, qual é a profundidade? 10. Então, ele te deu o H. A gravidade vai ser 10 metros por segundo. Só vai faltar descobrir a densidade da questão. Então esse cara ficou para casa. Assim como o 39 também ficou para casa, porque é igualzinho, tá? Então, ó, deixa eu escrever aqui, seguindo o mesmo padrão, para casa. Suave, senhores? Tranquilo? Galera, chegamos no final de mais uma correção de exercícios. Façam esses 3 exercícios, é muito importante você exercitar. Não adianta só o professor ficar fazendo questão, né? Na hora de você for fazer alguma prova, Enem ou vestibular da vida, você não vai ter o teu professor para ficar fazendo a questão. Não vou estar junto contigo, eu até gostaria, mas eu não vou estar do seu lado. Tá beleza? Felipe, estou no primeiro ano, já tenho que pensar no vestibular? Sim. Tua mentalidade tem que ser essa, pensar no vestibular. Tá beleza? Galera, fique na paz, Deus abençoe. Surgiu alguma dúvida nessas 3 questões que ficou para casa? Felipe, não estou sabendo nem iniciar a questão. Manda mensagem para o meu e-mail. Felipe, surgiu uma dúvida na questão 5 que você corrigiu. Pô, só me situa. Ó, questão 5 da página 21, tá? Aí eu vou saber qual questão eu vou ter que tirar a sua dúvida. Tá beleza? Questão 4 da página 30. E eu sei qual é o exercício, eu vou conseguir te ajudar. Tá beleza, senhores? Fique na paz, Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro e fui! Estudem, cai dentro, cai dentro!